Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim falar com vocês sobre alguns dos mangás, favoritos aqui da minha estante que eu já li. Esse vídeo, na real, ele foi uma sugestão, de um inscrito ou inscrita, eu não sei bem, aqui do canal. A pessoa entrou em contato comigo lá no Instagram falando pra eu gravar, sei lá, um vídeo de 10 mangás favoritos que eu já tenha lido, mas eu não tenho 10 mangás favoritos, até porque eu comecei a ler mangás há pouco tempo, não faz nem um ano que eu comecei a ler mangás, então eu separei uma listinha aqui de 5 títulos e eu vou falar, vou deixar em ordem, vou mostrar o que eu menos gosto pro que eu mais gosto, mas todos aqui são, tipo, meus favoritos. E só tem um título aqui que ele tá meio difícil de achar, que inclusive é esse primeiro que eu vou mostrar pra vocês. E o primeiro é Parasite, do Hitoshi Iwaki. E como eu disse, isso aqui tá um pouco difícil de encontrar, inclusive eu não consegui ler a coleção toda, ele é fechado em 10 volumes. Mas tá, tipo, super difícil de achar o volume 9. Sei que o volume 7, 8 e 9 estão difíceis de achar, mas pra mim só falta o volume 9. Enfim, o mundo foi invadido por uma espécie de alienígenas, assim. Eles são parasitas, como diz o título, Parasite. E eles entram no corpo humano e conseguem chegar até o cérebro e assim eles conseguem dominar aquele corpo. Mas acontece que alguns deles têm alguns percalços ali pelo caminho, na hora de dominar aquele corpo, e eles acabam presos em alguma parte do corpo e não conseguem desse modo chegar ao cérebro humano, E é o caso aqui do nosso personagem principal, que é o Shinichi Izumi. No dia em que esses parasitas invadem a Terra, ele é atacado, por um parasita, mas ele se dá conta, esses parasitas, eles entram pelas cavidades do corpo, tipo nariz, olho, orelha. E nesse caso, esse parasita em específico tentou, entrar por um desses orifícios, mas ele não conseguiu. E então ele acaba entrando na mão, a mão direita, se não me engano, do Shinichi, Como o Shinichi, ele percebe na hora e ele luta, com aquele parasita que tá dentro do corpo dele, ele prende o próprio braço. Então o parasita não consegue passar, pra cabeça e invadir o cérebro. Então ele amadurece, porque eles levam apenas alguns minutos, se não me engano, para amadurecer, chegar à vida adulta. E a partir do momento que eles chegam à vida adulta, eles não conseguem mais ultrapassar aquele limite, não conseguem mais se desenvolver. Então o Mig, ele chama, o Shinichi acaba chamando esse parasita de Mig. Ele acaba invadindo apenas a mão direita, no caso. E então a única parte do corpo que ele tem controle é aquele braço direito, da mão até em cima, assim. E aí a gente vai acompanhar esses dois, porque como o Shinichi, ele tem consciência, ele tá dominando o próprio corpo, ele fica naquela luta interna, com o Mig, que é o parasita, porque os parasitas, eles são super apáticos, eles não ligam pra vida humana. E eu sinto que a ideia aqui é realmente mostrar uma espécie de cadeia alimentar, digamos assim, aquela relação de predador mesmo. Porque nós, seres humanos, tecnicamente somos os maiores predadores, A gente consegue tudo que a gente quer, consegue matar tudo que a gente quer, questão de animais, assim, mesmo que não seja com as nossas próprias mãos. Mas daí chega uma criatura que ela é muito mais forte e tá muito acima, em questão de inteligência do que a gente. Então eles acabam se tornando os maiores predadores do mundo. E aí fica aquela situação, porque o Mig, ele é totalmente apático, ele é um parasita. Então o que ele tenta mostrar pro Shinichi é que o que eles estão fazendo, os parasitas, não é nada muito diferente do que os seres humanos andavam fazendo ultimamente, quando eles ainda eram o topo ali da cadeia alimentar, digamos assim. Então esse aqui é um mangá muito explícito, com muitas cenas de violência, com um toquezinho de terror, porque os parasitas, eles são bem sinistros mesmo. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. E é isso, eu super recomendo, apesar de ele, como eu disse, tá difícil de encontrar, mas eu acho que vocês conseguem ler aí por scan, apesar de que eu não recomendo, porque pirataria, gente? Mas enfim, se não tem outro jeito, eu recomendo, aí deixo a minha recomendação. Foi o primeiro mangá que eu li.
Agora, os outros mangás que eu vou falar, eles estão fáceis de encontrar. O primeiro deles que eu quero mostrar é o Spy Family, do Tatsuya Endo. Ele tá, tipo, hypadíssimo. Praticamente todos os canais que falam sobre mangás que eu acompanho na internet, né, falaram ano passado, né, colocaram esse mangá aqui na lista dos melhores mangás de 2020. Inclusive, ele tava, tipo, no topo de tudo, primeiro lugar. Tá fazendo muito sucesso mesmo. E aqui a gente tem um mangá de comédia, né? E a gente vai acompanhar a vida desse cara aqui, que é o Twilight. E ele é um espião. E ele precisa chegar perto, né, de uma pessoa específica ali, que ela ocupa um alto cargo ali. É muito difícil estar em contato com essa pessoa, ela é muito importante. Então a melhor forma, né, a única forma possível de ele encontrar essa pessoa é ele adentrando numa instituição de ensino e entrando em contato com o filho desse cara, né? E assim ele conseguiria, né, supostamente chegar mais próximo possível desse cara. Mas acontece que para ele adentrar essa instituição de ensino, ele precisa ter um filho, né, um estudante ali dentro. Então, ele decide formar uma família. Ele não tem família, ele é sozinho. Ele adota uma menina, que é a Anya, né, e ela tem poderes especiais, poderes paranormais, assim. Ela consegue ler as mentes das pessoas, só que ele não sabe disso. Ele só vai no orfanato e adota ela, o orfanato mais fácil e esquisito possível, porque, né, ele quer que as coisas sejam fáceis, e não é tão fácil assim adotar uma pessoa do nada. E enquanto ele tá ali comprando as roupas, se não me engano, as roupas pra ela usar na escola, né, algo assim, ele acaba encontrando uma moça que é a Yor, né, e ele pensa, por que não, né, tomar essa mulher como minha esposa? E acontece que eles conversam ali, eles percebem que pode ser benéfico para ambas as partes, tanto para Yor quanto para Twilight, só que nenhum deles conta o que eles verdadeiramente são, né? No caso, Twilight é um espião e ela é uma assassina de aluguel. E aí a gente vai acompanhar eles e é muito divertido. Principalmente acompanhar a Anya, né? Porque ela é a única que sabe o que os pais dela realmente são, né? Porque ela consegue ler a mente deles e ela fica sempre muito chocada. E eu recomendo muito, tá fácil de encontrar. Só tem 5 volumes lançados até agora, se não me engano. Outro mangá que eu sempre indico por aqui, que tá aí no meu terceiro lugar, né? Digamos assim, é o Mr. da Paru Itagaki. Eu sempre coloco esse mangá nas minhas listas de favoritos, não porque ele é o melhor mangá que eu já li em questões de qualidade, mas porque eu sempre fico muito empolgada pra ler essa história. E aqui, essa aqui eu não vou conseguir mostrar a arte pra vocês, porque ele tá no saquinho já, né? Porque eu gosto de colocar pra proteger. Mas tem resenha aqui no canal de Beastars, então convido vocês a ir lá assistir. Mas aqui a gente vai acompanhar uma sociedade, né, com seres antropomórficos vivendo dilemas humanos, ou seja, são animais vivendo situações humanas, né? Eles possuem sentimentos humanos e tal. E nessa sociedade, carnívoros e herbívoros eles existem no mesmo lugar, eles habitam os mesmos lugares. E aqui no início, né, no primeiro volume, a gente percebe que um herbívoro ele foi morto por um carnívoro, né? E aí que começa todo o desenvolver da história. O maior crime dessa sociedade é exatamente isso, é você matar um herbívoro, no caso. Então a gente vai passar grande parte da história tentando entender, né, o que leva um carnívoro a matar um herbívoro. Tudo bem que vai além das questões predatórias e instintivas, assim. A gente vai tentar entender melhor e entender ambos os lados dos carnívoros e dos herbívoros, como que eles se sentem nessa sociedade. E também o mais óbvio, né, gente? Eles são carnívoros e herbívoros. E, bom, no mundo real, o que acontece é que os carnívoros, eles matam os herbívoros. É a lei da natureza. Então, eu recomendo muito. Eu falo mais a respeito lá no meu vídeo, né, como eu disse. E também recomendo o anime, gente. Ele tá muito bom. Sério, tá na Netflix, já tem 2 temporadas. Recomendo bastante. Em segundo lugar, eu vou recomendar pra vocês aqui Pecado Adolf, do Osamu Tezuka. Ele foi lançado aqui por esses tempos, ano passado, 2020, em 2 volumes bem gordinhos, assim.
com quase 700 páginas. Eu acho que o segundo volume ele tem mais de 700 páginas. E aqui, gente, a gente vai acompanhar uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, mas que foge um pouquinho do polo ali da Alemanha, né? Aqui a gente vai conhecer uma história que se passa majoritariamente no Japão. Então a gente vai acompanhar a vida de 3 pessoas, né? E como que essas vidas vão se entrelaçar. A gente vai acompanhar aqui o filho de um oficial nazista, né? Que se chama Adolf. A gente vai acompanhar também um japonês que é filho de imigrantes judeus, que também se chama Adolf. E ambos esses Adolfs, eles possuem a mesma idade ali no início, que eu acho que é, sei lá, uns 12 anos. E a gente vai acompanhar o Adolf Hitler, gente. Então a gente vai acompanhar aí esses 3 personagens, esses 3 Adolfs, e como que a vida deles vão se entrelaçar e qual a relação deles com a Segunda Guerra Mundial, né? Então eu achei muito legal a gente ter essa nova perspectiva da Segunda Guerra Mundial. E também como o Osamu Tezuka, ele mostra pra gente uma coisa que geralmente a gente não vê nas histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o que aconteceu depois da guerra. E quais as implicações disso, né? Eu gostei muito dessa história, muito, gente, em termos de qualidade. O cara é sinistro, assim, Osamu Tezuka. Mas eu também fiz uma resenha aqui no canal, então convido vocês a assistir, que eu falo muito mais detalhadamente a respeito. E se vocês querem ver a arte maravilhosa do Osamu Tezuka. Esse aqui é um mangá bem mais sério, tá, gente? Com uma temática mais séria. Eu acredito que ele se encaixe na demografia seinen, né? Que são mangás mais adultos. E é isso, gente. Maravilhoso. Ricardo Adolf em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, o mangá que eu tô mais viciada, que eu só sei falar sobre isso. Eu tô tipo... o filme Meninas Malvadas, né? Que em 80% do tempo eu estava falando sobre Erased. E nos outros 20% do tempo, eu torcia para que alguém falasse sobre Erased, para que eu pudesse falar mais ainda sobre Erased. É isso, eu tô falando de Erased, do Kei Sambi. E ele também está no saquinho, porque eu já li, né? Ele é fechado em 9 volumes, se não me engano. E eu só li os 5 primeiros, eu não consegui terminar ainda. Mas aqui a gente vai acompanhar a vida do Satoru. Ele é um rapaz ali de uns 30 anos e ele leva uma vida meio de merda. Ele é entregador de um restaurante, o sonho dele é ser mangaka, mas ele não consegue ir pra frente com esse projeto dele, né? E a única coisa interessante, assim, emocionante da vida dele é que ele consegue voltar no tempo. Ele tem o que ele chama de revival, né? Os momentos de revival, em que ele consegue voltar de 1 a 3 minutos, se não me engano, 1 a 5 minutos. Acontece que depois de um acidente ali, de um rolê muito sério que acontece, ele acaba voltando 18 anos no tempo, né, pra quando ele era criança, pra uma cidadezinha ali onde ele morava, onde estava acontecendo alguns sequestros e posteriormente alguns assassinatos, né, de crianças ali de 10 anos. E há 18 anos atrás ele tinha 10 anos, inclusive ele chegou a perder 2 colegas de classe por conta desses sequestros. E esses sequestros, eles nunca foram muito bem resolvidos. Eles encontraram ali um culpado, né, mas ele não acredita que aquele cara fez aquelas coisas todas. Então, ao retornar ali 18 anos no tempo, ele começa a se questionar se o que ele tem que fazer é mudar, né, tentar evitar aqueles assassinatos para que o futuro dele ele consiga mudar também, né, aquele desastre que aconteceu ali, não no futuro, né, no presente dele, quando ele tá ali com 30 anos. E ele fica se perguntando se é exatamente isso que ele tem que fazer. E, gente, é um tiro esse mangá, ele é sério também, ele tem umas temáticas pesadas. E, na real, esse mangá, ele tem tudo que eu mais gosto, assim, em histórias no geral. Ele é uma espécie de romance policial, assim. Tem muito mistério, drama, aventura, um pouco de ficção científica, fantasia. E é isso, gente, é incrível, incrível. Eu também fiz resenha. Então, convido vocês a lá assistir pra gente não se alongar muito aqui, mas... Gente, só leiam Erased. Erased é tipo, incrível, não é... Tem que ter um motivo, né, pra ele estar aqui em primeiro lugar. Inclusive, eu recomendo tanto a série quanto o anime que tá disponível na Netflix. Eu gosto mais da série. A série é, tipo, meu xodó. Mas o anime também foi muito bem adaptado, né, tá muito fiel à história.
E esses foram os mangás aqui que eu indiquei pra vocês. Como eu disse, né, 5 volumes. Então, me digam aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se querem que eu faça uma parte 2, né, dos meus mangás, assim, favoritos, do que eu ando lendo por aqui, que eu tô gostando pra caramba. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like e o seu comentário. E te convido a ir lá conhecer meu canal na Twitch, eu ando fazendo lives por lá quase todos os dias. E de vez em quando a gente tem uns sorteios. Inclusive, vou sortear alguns mangás por lá também, então eu vou deixar na descrição aí. E também peço que, caso vocês comprem, né, decidam comprar qualquer um desses títulos ou qualquer outro título no geral, qualquer coisa, que use o meu link da Amazon, que vocês me ajudam sem gastar nada mais. Por isso, um beijo. E até mais!